És aquele que não abandona, aquele que não vira a cara, aquele que se suja inteiro pra me estender. Olá meu querido, olá minha querida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diálogo com Deus. Meu nome é Douglas Elias e hoje eu quero falar com vocês a respeito do livro do Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. O meu interesse por esse livro ele surgiu muito antes de eu acabar me deparando de maneira atual com a dor. Todos nós já enfrentamos dores em algum momento da nossa vida. Mas a providência de Deus ela foi tão precisa que eu comecei esse livro, a leitura desse livro, 2 meses ou 2 meses e meio antes de enfrentar uma perda significativa na minha vida, um luto e algumas outras questões pessoais. E ao ser extremamente tocado por esse livro, eu achei muito importante compartilhar com vocês as minhas impressões a respeito dessa obra, o que de fato me tocou nesse livro. O Timothy Keller, todos sabem, é um escritor de uma capacidade teológica incrível, né? Já dorme no Senhor. Mas eu fui extremamente ministrado enquanto li esse livro. E, portanto, eu gostaria de trazer para vocês hoje os principais pontos desse livro. Mas nesse primeiro vídeo eu gostaria de me atentar apenas à parte introdutória. Eu não quero me aventurar nos demais capítulos, é um livro extenso, ele tem aproximadamente acho que 385 páginas. Portanto, ficaria muito extenso para trabalhar todo o livro aqui nesse primeiro vídeo. Mas no primeiro vídeo eu tenho como objetivo apresentar as teses principais do autor na introdução. Para você conhecer um pouco da obra, talvez se interessar em ler. Porque quando a gente fala para as pessoas lerem algum livro, elas já logo perguntam, quantas páginas tem? É um livro extenso. A gente sabe que o problema do sofrimento e do mal é um problema complexo. Então, demanda um campo extenso de escrita. E nem todo mundo está disposto a ler tantas páginas. Então eu quero trazer para você um resumo de todo o livro e aí quem sabe despertar em você o interesse na leitura desse livro. Esse livro, para mim, eu acho que foi o segundo melhor livro que eu já li na minha vida. Tirando, obviamente, a Bíblia, tem um livro que também foi bastante importante assim, no meu crescimento teológico, do Christopher Wright, é O Deus que Eu Não Entendo. Esse livro também trata de questões muito complexas, temas bem difíceis de serem tratados, envolvendo também o problema da teodiceia, que é o problema do mal e do sofrimento, mas também o autor trabalha isso de uma maneira muito teológica, bíblica, e foi um livro que agregou bastante, assim, principalmente numa das áreas que eu sempre tive muita dificuldade de lidar, que é essa área. Eu quero começar falando sobre essa obra do Timothy Keller, e queria iniciar esse primeiro vídeo com uma frase que a gente encontra logo no início da narrativa do livro, em que o autor traz um depoimento, e durante esse depoimento o Senhor que dá esse testemunho, ele exclama a seguinte frase: na teoria eu sempre soube que Jesus era tudo que alguém precisa para poder seguir adiante, mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo até que Jesus seja tudo de fato. Ele falou, na teoria eu sempre soube que Jesus é tudo que alguém precisa para seguir adiante, mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo até que Jesus seja tudo para ela, até que não lhe reste mais nada. Esse livro de Timothy Keller, ele é dividido em 3 capítulos. Cada um dos capítulos vai ter ali desdobramentos ou pontos ou tópicos. Mas basicamente o livro ele está dividido em 3 capítulos, em 3 partes. A primeira parte é Entendendo a Fornalha, é uma parte mais técnica, um pouco mais teórica, a apresentar abordagens filosóficas, sociológicas, a toda uma construção de um pano de fundo que vai ser usado para discutir mais assim, bíblica e teologicamente o tema no segundo capítulo. Mas nesse primeiro capítulo a gente encontra uma análise mais cultural, mais filosófica. Portanto, o próprio autor recomenda que se você estiver enfrentando um problema, e ele divide esse livro escrito para quem está enfrentando um problema ou para quem vai enfrentar um problema. Seja como for, ele fala, se você já estiver sofrendo, eu recomendo que você pule para o capítulo 2, porque no capítulo 1 é um capítulo um pouco mais técnico. A analogia que ele vai usar é da fornalha, ele vai mostrar que a dor e o sofrimento são como uma espécie de fornalha.
E essa fornalha ela pode ser usada por Deus para transformar as pessoas. Mais adiante eu explico com mais precisão o que ele quer trazer aqui na fornalha. Mas então o capítulo 1 é entender a fornalha, né? Você entender o que é o sofrimento. Ele vai apresentar, eu já vou falar sobre isso, diversas visões de como o sofrimento é entendido em outras culturas e etc. Já no capítulo 2, enfrentando a fornalha, aí sim o autor vai trazer uma visão mais bíblica, mais teológica, sobre a dor, o sofrimento e a esperança que o cristianismo, a teologia cristã, oferece para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando por alguma mazela. O autor vai trabalhar isso de maneira muito profunda. É um capítulo assim, bastante tocante, é um capítulo que vai tocar no cerne da questão a partir de uma leitura mais bíblica, saindo mais um pouco do campo da sociologia, do campo filosófico. O autor vai se desdobrar em argumentos bíblicos e teológicos que ajudem a pessoa que está passando por dor ou por sofrimento enfrentar o caminhar durante esse momento com esperança no coração. E aí, o último capítulo, Caminhando com Deus na Fornalha, o autor vai apresentar ali algumas etapas, alguns passos, algumas estratégias que podem ser tomadas e que devem ser tomadas por aqueles que estão sofrendo ou que sofrerão um dia algum tipo de dor, de perda, seja qual for, práticas espirituais que vão ajudar qualquer um que esteja sofrendo a suportar o sofrimento, a aprender com o sofrimento e a crescer com o sofrimento. Então ele vai apresentar ali uma série de passos que ele mesmo diz, não são passos que devem ser obedecidos um a um, é um conjunto de um todo, então são partes de um todo. Você precisa não necessariamente seguir cada etapa dali, mas você precisa cumprir todas elas. Então partir para a primeira parte do livro, tá? Logo na primeira parte do livro, na introdução, o tema da introdução é o tópico da introdução, né? O capítulo da introdução, o ressoar do pânico por trás de todas as coisas. E esse título, para mim, é um título muito profundo, porque o que é o ressoar? Ressoar significa o som emitido, o barulho emitido. Então, o ressoar do pânico por trás de todas as coisas, o Timothy Keller diz que é o momento em que a gente percebe a fraqueza do ser humano, a vulnerabilidade do ser humano. Como isso acontece? A partir do sofrimento. É o sofrimento que vai despertar em cada um de nós o pânico para a realidade que a vida é. A vida muitas vezes é trágica, a vida muitas vezes é árdua, e ele vai dizer isso já no começo do livro. O sofrimento é inevitável. Todo mundo um dia vai ter que enfrentar o sofrimento. Ele fala, se você tiver uma longevidade normal, como a de qualquer outra pessoa, hora ou outra você vai ter que lidar com o sofrimento. Seja do luto, seja de um divórcio, seja de uma doença, seja de uma perda financeira, um fracasso profissional. Uma hora ou outra você vai ter que lidar com isso. Essa é a realidade da vida e não tem como a gente negar. A dor e o sofrimento estão por todas as partes. Doenças, acidentes, violência, sofrimento desdenhado pela natureza, né, desenrolado pela natureza, sofrimento natural. E aí ele diz que mesmo que a gente tente ignorar todas essas verdades, uma hora ou outra elas vão bater na nossa porta. Não tem como. Uma hora ou outra a gente vai ter que lidar, porque o sofrimento é algo constante na experiência humana. E o que o Timothy Keller fala? Ele fala que nós temos uma tendência muito natural de achar que dá para se esquivar do sofrimento. A gente, de alguma forma, procura estratégias ou caminhos para evitar o sofrimento. Então a gente faz isso, por exemplo, cuidando da saúde, por meio da musculação, por exemplo, tendo uma boa alimentação, dormindo bem. Mas por mais que a gente faça tudo isso, uma hora ou outra, a gente vai acabar sofrendo. E aí ele falou que como mecanismo de defesa, o que a gente faz? A gente tenta projetar no outro algo que a gente imagina que nunca vai acontecer conosco. Então, por exemplo, sai um noticiário de um rapaz que, passando por um determinado lugar, acabou sendo assaltado e morto. E aí, como mecanismo de defesa, a gente pensa, nunca aconteceria comigo, eu nunca passaria num lugar desse, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo. Se ele tivesse feito isso ou aquilo, ele não teria sido vítima. A gente começa, o Timothy Keller fala, criar alguns tipos de mecanismos, achando que se a gente fizesse tomasse algum tipo de medida política, social,
alguma cautela, alguma boa escolha, isso não aconteceria com a gente. Então, assim, ele fala, a gente sempre procura olhar para o outro e falar, com um mecanismo de proteção, não, isso não aconteceria comigo. Mas o que acontece? Pode ser que aconteça com você isso, pode ser que você esteja caminhando normalmente, num dia tranquilo, próximo à sua casa, seja vítima de uma bala perdida. Como é que você pode evitar uma coisa como essa? Não tem como evitarmos. E aí por isso que ele vai dizer que o sofrimento, ele é inevitável e é aleatório, tá? Então assim, ele não tem uma seletividade de quem vai... Por mais que você, óbvio, você vai diminuir muito as chances de você acabar sendo uma vítima fatal se você evitar lugares perigosos, mas pode ser que mesmo evitando esses lugares, você acabe se tornando uma vítima e sofrendo. E aí, a isso que o Timothy Keller chama, que é uma frase do Ernest Baxter, o ressoar do pânico, né? Quando a morte, ela bate na nossa porta. Quando o ressoar do pânico aparece por trás de todas as coisas da vida. E é uma realidade muito significativa que a gente tenta ignorar. E aí, usando C.S. Lewis, Timothy Keller explica que o sofrimento ele pode gerar dois tipos de reações em nós. Algumas pessoas, diante do sofrimento, elas se voltam contra Deus com um sentimento de injustiça e começam a questioná-lo. Se existe realmente um Deus bom, um Deus justo, como é que ele pode permitir que tamanha dor e sofrimento possam recair sobre alguém? Por outro lado, o Timothy Keller também diz que o sofrimento ele pode acabar levando-nos a uma experiência mais íntima e mais profunda com Deus. Ou seja, ao invés de gerar uma revolta em meio à dor e ao sofrimento, algumas pessoas elas acabam por se aproximar mais de Deus. Elas acabam por ter um coração mais quebrantado diante de Deus. Elas veem o sofrimento como uma maneira de acabar se aproximando de Deus. É uma espécie de pedagogia do sofrimento. Então, ele explica isso por meio de uma frase do C.S. Lewis, um autor muito conhecido. C.S. Lewis dizia o seguinte: Deus, ele sussurra em nossas alegrias, ele fala em nossa consciência, mas ele grita aos nossos ouvidos através do sofrimento. Então muitas vezes Deus fala com a pessoa por meio da alegria, ela não ouve. Deus fala na consciência, ela não escuta, mas quando Deus grita por meio do sofrimento, essa pessoa se volta para Deus. E aí, Timothy Keller também disse que o sofrimento ele tem a capacidade de nos tirar de uma zona chamada de autossuficiência, de achar que a gente se basta. Quando o sofrimento bate à nossa porta, como por exemplo num luto, a gente percebe que nós não somos os senhores da nossa vida. Nós nunca estivemos e nem jamais estaremos no controle total do nosso destino. Existem coisas que acontecem no mundo que escapam ao nosso domínio. E o maior exemplo disso é a morte. Por mais que você faça de tudo para evitá-la, a morte é inevitável. Uma hora ou outra, você, eu, nós teremos que morrer. Então, por mais que tentemos retardar a morte, ela uma hora ou outra acabará chegando até nós. E aí o Timothy Keller ele fala que algumas verdades bíblicas elas só descem da mente para o coração quando nós somos atingidos em cheio por um sofrimento muito grande. Uma perda de uma pessoa amada, um fracasso na vida profissional, um fracasso na vida amorosa, alguma decepção muito grande. Esse tipo de decepção, eles acabam fazendo com que a gente saia do abstrato para o concreto. Aquelas ideias que muitas vezes estão abstratas e genéricas a respeito, foi o que eu falei agora no início, né, que o autor fala. Eu sempre soube na teoria que Jesus era tudo que uma pessoa precisa, até que a pessoa não tenha mais nada a não ser Jesus, né? Até que ela só possa contar com Jesus. Aí a realidade é outra, né? Então, o Timothy Keller também diz que nós só entendemos que Jesus é tudo que nós precisamos quando ele é realmente aquilo que resta para nós, né? Quando não resta mais nada, quando não há nenhum tipo de esperança mais, é aí que muitas vezes essa verdade genérica, abstrata, teórica, ela se torna uma coisa prática na nossa vida. Tá? Ainda na introdução, o Timothy Keller também ele explica uma coisa muito importante, né? O tema sofrimento ele é tratado na Bíblia do começo ao fim. Então, quase todos os livros da Bíblia, se não todos, eles trazem
alguns relatos de vários tipos de sofrimento, seja um sofrimento moral, um sofrimento natural. A Bíblia, de ponta a ponta, do início até o fim, ela mostra que o sofrimento é um tema central, é um tema relevante. Então, em Gênesis, a Bíblia narra a entrada do sofrimento no mundo. Êxodo mostra o sofrimento do povo de Israel no deserto. Os salmos, eles estão repletos de salmos de dor, de lamentação. Os profetas sofreram. Jeremias, por exemplo, ele é considerado como o profeta chorão devido a todas as experiências traumáticas, né, e dramáticas que Jeremias acabou passando. O Novo Testamento, né, as cartas mostram os cristãos sofrendo perseguição por meio do Império Romano, muitas vezes sendo trucidados por feras nos coliseus, uma perseguição por parte, e principalmente, né, a figura central de toda a Escritura, Jesus Cristo, ele é chamado por Isaías como um homem de dores, né, um homem que sofreu e que padeceu como ser humano e sofreu as mesmas mazelas que a gente. Então, ele mostra o Keller que o sofrimento é um tema central na Bíblia que não pode ser negligenciado. Precisa ser analisado porque ele é riquíssimo em ensino e vai nos ajudar diante de um momento difícil nas nossas vidas, o qual, volto a dizer, é inescapável. Né? Todos nós, um dia ou outro, sofreremos o ressoar do pânico por trás de todas as coisas. E ainda na introdução, o Keller cita, só para contextualizá-los, o Timothy Keller ele faleceu, ele tinha câncer de tireoide. E ele cita esse câncer aqui, logo na introdução do livro. Ele cita, por meio do Salmo 34, ele fala que quando ele se casou com a esposa dele, ele mandou gravar no interior da aliança dele, o Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão a sua voz e se alegrarão. Em outras traduções, os aflitos. E ele falou que não conseguiu entender essa parte dos aflitos ouvirão a sua voz e se alegrarão, porque ele até então era muito jovem, nunca tinha passado por um sofrimento muito grande, sequer uma unha encravada, ele e a esposa dele. Mas mais tarde ele entenderia a expressão do salmista, os aflitos ouvirão a sua voz e se alegrarão. Então ele explica que além dele ter uma doença que é uma tireoide, que ele estava com câncer em tratamento, a esposa dele também sofria de uma síndrome de Crohn, uma síndrome bem complexa que debilitava muito a saúde dela, e eles passaram durante grande parte do ministério pastoral deles por essa luta com esse sofrimento, tá? Então, o contexto em que Keller cita isso, ele quer de alguma forma mostrar para nós que a fé ela é provada na vida real e não apenas na teoria. A gente busca muitas vezes teorias para tentar lidar com o nosso sofrimento, teorias de como a gente reagiria em uma ou outra circunstância, mas muitas vezes a nossa fé em Deus ela é provada na prática, né, por meio de um sofrimento. E no livro, o Timothy Keller, finalmente, ele demonstra então que o sofrimento é inevitável, é inescapável, ele vai uma hora ou outra bater na nossa porta, e por meio disso, por meio do sofrimento, a gente vai poder ou ser aperfeiçoado por Deus, como a fornalha faz diante de alguns materiais. Esses materiais são refinados, como por exemplo o ouro, mas ou então a gente também pode sofrer um impacto muito grande e acabar nos afastando de Deus. E isso vai se dar de diversas maneiras, porque ele vai explicar que cada pessoa tem uma maneira de reagir diante do sofrimento. Cada uma reage de uma forma, isso considerando o conhecimento que ela tem, as experiências que ela passou, né, todo o desenrolar da vida desse ser humano. Então ele mostra que existem vários tipos de sofrimentos e vários tipos de sofredores. E cada um precisa ser entendido dentro do seu próprio contexto. O propósito do livro, então, proposto pelo Keller, é estudar o sofrimento a partir de uma leitura mais ampla, tanto num campo filosófico, sociológico, e bíblico e teológico, e aí, por meio desse livro, mostrar como que Deus ele quer passar conosco por meio da fornalha e nos levar até o final da nossa caminhada. E é engraçado que quando eu comecei a ler o livro, a fornalha, ele usa como referência central dessa analogia
O episódio em que Daniel e seus amigos, por não se prostrarem diante da estátua do rei Nabucodonosor, eles foram jogados numa fornalha, um sofrimento muito grande. Mas por se manterem fiéis a Deus, o fogo não os consumiu. E quando o rei manda olhar, ele manda inclusive aquecer a fornalha muito mais, né? Mas quando ele vai olhar para ver se Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham sido consumidos, ele olha e vê um quarto homem na fornalha, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele fala, eu vejo um, não jogamos três, eu vejo quatro e um tem aspecto semelhante ao Filho dos Deuses. E aí ele mostra que Jesus é a figura central que vai ajudar a gente a passar a fornalha do sofrimento quando nós a enfrentarmos, porque Jesus, ele de fato passou pela fornalha de Deus, a verdadeira fornalha de Deus, o verdadeiro teste, quando ele precisou encarnar e morrer pelos nossos pecados. Então, hoje, por ter sido Cristo consumido na fornalha de Deus pelos nossos pecados, nós não seremos consumidos, mas transformados de glória em glória através do fogo refinador de Deus em nós. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo, o vídeo introdutório do livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte introdutória, e em breve nós faremos a segunda parte. Eu vou começar a falar de cada capítulo do livro, os pontos chaves, aquilo que mais me tocou, e eu espero que vocês gostem, tá?